Amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Pai do Senhor, glória a Deus. Vamos para o nosso primeiro estudo bíblico. Nosso primeiro é um estudo bíblico em formato de curso, separado em módulos e aulas. Esse nosso primeiro módulo, ele se chama A Bíblia. Nós vamos estudar algo sobre a Bíblia. E a nossa primeira aula, o nome dela é A Bíblia é a Palavra de Deus. Amém? Então, o nosso início dessa aula já começa com essa pergunta: a Bíblia é a Palavra de Deus? Vocês podem responder isso? A Bíblia é a Palavra de Deus? Sim ou não? Glória a Deus. Todos acreditam que a Bíblia é a Palavra de Deus. Mas agora nos resta mais uma pergunta: por que a Bíblia é a Palavra de Deus? Como que você prova que a Bíblia é a Palavra de Deus? Será que nós, como cristãos, acreditamos que a Bíblia é a Palavra de Deus porque simplesmente alguém falou pra gente que a Bíblia é a Palavra de Deus e a gente acreditou nisso? Ou nós temos motivos, nós temos razões, nós temos evidências para provar para alguém que tem essa dúvida se a Bíblia é a Palavra de Deus? Esse estudo é sobre isso. Nós estaremos abordando evidências que comprovam que a Bíblia é a Palavra de Deus. Amém, irmãos? Primeiro vamos tratar de evidências históricas. As evidências históricas, dentre elas, um dos maiores marcos que temos é o pergaminho do Mar Morto. O pergaminho do Mar Morto, ele foi descoberto no ano de 1947. Até então, no ano de 1947, os pergaminhos que tínhamos da Bíblia, as escrituras que tinham, eram cópias de cópias, que as mais antigas eram do ano de 900 depois de Cristo. Então surgia muita dúvida entre as pessoas, e eles perguntavam se a mais antiga, sendo que Cristo andou na Terra nos anos 2000 anos atrás, como que podemos confiar nessas escrituras que são 900 anos depois de Cristo? Como que nós podemos confiar que elas não foram adulteradas, que elas não foram mudadas, que não tem coisas a mais ou coisas a menos do que as originais? Então, a história, a arqueologia encontrou pergaminhos que datam de 200 anos antes de Cristo, do Antigo Testamento, onde tem a maioria dos livros do Antigo Testamento. E para surpresa de todos, aqueles pergaminhos comparados com os pergaminhos mais atuais, a única diferença eram de pequenas traduções ou de linguagem. Ou seja, nós na língua portuguesa, a nossa linguagem de hoje que nós usamos aqui no Brasil, ela é oriunda do português de Portugal. E quando ela chegou, ela já começou a ser evoluída, começou a ser mudada. Nos tempos mais antigos se falava vós você ou vós você. E hoje nós falamos você ou simplesmente se, né? Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, as diferenças entre os pergaminhos mais antigos encontrados, que são esses pergaminhos do Mar Morto, e os pergaminhos mais atuais, são simplesmente isso. Nada que mude a história, nada que mude o sentido bíblico. E isso comprova que a Bíblia, que a Palavra de Deus nunca foi adulterada. Como diz Jesus, Mateus 24, no seu versículo 35, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Reis foram levantados, tradições, culturas, reinos levantaram e se caíram, mas a palavra permanece, ela permanece sem nenhuma adulteração. Existem outras fontes históricas que comprovam os relatos bíblicos são verdadeiros, selos de reis que foram encontrados, cidades que são relatadas na Bíblia foram encontradas, tradições, culturas, foram encontradas recentemente as cidades dos hititas, os hititas que são mencionados na época de Abraão. E todos desconfiam, não existia um povo dessa maneira, com essa cultura, essa cidade. Foi encontrado, de certa forma, que foi encontrado tanto material dos hititas que se pode aprender a linguagem deles. Você consegue falar a língua dos hititas daquela época. Entre elas estão as inscrições assíricas e babilônicas de reis de outras culturas que comprovam que os relatos bíblicos. Tem vários outros que vocês vão receber no material didático para a gente resumir a aula para não ficar muito grande, mas vocês depois podem conferir. Temos evidências também arqueológicas e evidências científicas que comprovam que a Bíblia ela é a Palavra de Deus. Elas confirmam com precisão geográfica, com tudo isso,
que a Bíblia é a palavra de Deus. Um exemplo disso é o próprio Big Bang. Aquilo que nós aprendemos na escola, que muitos até mesmo dizem que desaprova a existência de Deus, na verdade ele comprova a existência de Deus, porque o Big Bang nada mais é do que a teoria mais aceita pela academia de que a criação do mundo, de toda a matéria, de tudo que nele há, começou do nada. Que nada existia até que toda a matéria estava condensada, e até que houve algo e a matéria começou a se expandir, começou a crescer, começou a se tomar forma. E isso comprova a existência de Deus, porque a ciência também diz que nada se destrói e nada se constrói, tudo se transforma. Então não tem como do nada surgir toda a matéria, todo o universo. Então algo teve que criar toda a matéria, algo teve que criar toda a existência, algo teve que criar. O que é esse algo? É nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Isso vem de encontro com a Bíblia. Também existe uma teoria que chamam ela de ajuste fino ou de ajuste inteligente, design inteligente. O que ela fala? Que para a nossa existência do planeta, do jeito que ele é, para a existência da vida, do jeito que ela é, de a vida humana, a vida dos animais, de todos os seres vivos, para eles existirem do jeito que são, existe um ajuste fino de todo o universo, que se a gravidade fosse um pouco mais alta ou um pouco mais baixa, não seria possível existir vida. Que se o campo eletromagnético dos átomos, dos elétrons, fosse um pouco mais alto, um pouco mais baixo, não seria possível a vida existir. Então são inúmeras variáveis que foram colocadas, aparentemente que foram colocadas todas juntas e alinhadas de uma maneira que, se uma delas fosse diferente, o universo e a vida como nós a conhecemos não poderia existir. Isso nós chamamos de ajuste fino. Aqui vai dizer, muitos físicos cosmólogos observam que as constantes fundamentais do universo, como a força da gravidade, a carga do elétron, a constante cosmológica, são ajustadas com uma precisão extremamente alta. Se qualquer uma dessas constantes fosse ligeiramente diferente, a vida como a conhecemos não poderia existir. Essa precisão é frequentemente interpretada por defensores do design inteligente como uma indicação de uma mente inteligente por trás da criação do universo. Ou seja, usando um outro exemplo mais claro, a mesma coisa de você pegar o seu celular, com todas as funções dele, com tudo que ele tem, com todo o design dele, com as câmeras, com os aplicativos, você achar ele no meio de uma floresta e você dizer, isso daqui é obra do acaso, isso daqui nasceu da terra, do nada. É a nossa vida, é o universo como ele é, porque se a Terra fosse inclinada um pouquinho mais, o eixo da Terra fosse um pouquinho mais inclinado, a nossa vida não poderia existir. Se a Lua fosse um pouquinho mais longe do planeta Terra, um pouquinho mais perto, os mares teriam ondas enormes, a vida não poderia existir. Entenda isso. Então existe um ajuste fino, onde se você olhar para a natureza, para o universo todo, nós podemos ver a existência de Deus, e que a Bíblia ela fala dessa existência de Deus. Amém? A origem da vida também, ainda que a ciência tenha teorias para dizer sobre a origem do universo, quando se fala da origem da vida, nada consegue se comprovar. As melhores teorias da ciência, que dizem que a vida surgiu do nada, diz que existiam elementos químicos juntos em uma poça d'água, que eles dizem que a vida veio da água, como diz a palavra de Deus, e Deus disse às águas, chamem os seres viventes à existência. Então eles dizem que existiam elementos químicos na poças d'água, e que por cargas elétricas de raios que caíram, ali surgiram os primeiros micro-organismos vivos. Mas se eles pegarem tudo isso em laboratório, já tentaram fazer várias vezes, não conseguem recriar a vida. Porque a vida vem de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem dá a vida, é Ele quem atira, é Ele que gera e sustenta toda a vida da nossa terra, do nosso universo. Amém? Então, a história comprova que a Bíblia é a palavra de Deus. A ciência e a arqueologia também comprovam que a Bíblia é a palavra de Deus.
E então nós também temos, o que é o principal, o que eu considero o principal, as evidências principais são as evidências que a própria Bíblia diz, porque ela é a nossa regra de fé, ela é a nossa autoridade. A Bíblia diz ser a palavra de Deus, e nós devemos confiar nela. A expressão de Deus disse, ou disse Deus, ou o Senhor disse, ocorre mais de 547 vezes na Bíblia, explícitas. Se você for ver as vezes implícitas, passa por milhares de vezes, em que a palavra de Deus diz, então Deus disse, então o Senhor disse, e que ela diz, palavra de Deus, ser a palavra de Deus, é mais de 429 vezes na Bíblia. Então ela mesma testifica dela, dizendo, esta é a palavra do Senhor, esta é a palavra de Deus, e Deus disse assim, e Deus falou isso, e o Senhor falou isso. Então a própria Bíblia, ela testifica dela. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz assim, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. É isso, homens, a Bíblia ela foi escrita através de homens movidos pelo Espírito Santo, e Deus falando através deles, foram gerado esse registro que é a Bíblia que nós temos hoje, e ela é a palavra de Deus, é a autoridade sobre a nossa vida. 2 Timóteo 3,16 vai dizer, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, ela é inspirada por Deus. O que é a palavra inspirar? É respirar para dentro. Deus soprou para dentro dos homens a sua própria palavra e eles registraram isso. E quando ela diz, essa é a palavra de Deus, assim diz o Senhor, ela está dizendo que essa é a palavra de Deus, que Deus escolheu se revelar para a humanidade, para os seus filhos, através da sua palavra, da sua sagrada Escritura. Alguns podem até duvidar, mas se você for duvidar de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que uma parte dela é a palavra de Deus, você deve duvidar que ela toda é a palavra de Deus, porque se ela diz que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que nela há, e que Ele escolheu falar, escolheu se manifestar através dela, ou ela é a verdade absoluta, ou ela é a maior mentira. Mas uma mentira não transforma vidas, não tira pessoas do pecado, não tira pessoas da depressão, da ansiedade, não transforma assassinos em homens de Deus, em mulheres de Deus, não transforma vidas. Se essa fosse uma mentira, não seria proibida em vários países de ser pregada para que as pessoas conhecessem a verdade. Se essa fosse uma mentira, pessoas que conhecem a Bíblia não teriam vidas transformadas, não receberiam cura, salvação, transformação, se isso fosse uma mentira. Aleluia? Mais do que as evidências históricas e arqueológicas, mais do que as evidências científicas, mais do que até mesmo as evidências que a própria Bíblia testifica dela, também tem as profecias que se cumpriram. Ela é a palavra de Deus, e tudo que foi falado no passado se cumpriu, e ainda tem profecias se cumprindo e ainda irão se cumprir. Por exemplo, a profecia do profeta Daniel, que diz sobre os reinos da Babilônia, da Pérsia, da Grécia e da Roma. No capítulo 2, ele interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, que diz que tinha uma estátua e a sua cabeça era de ouro, e seu tronco, seus ombros eram de prata, de ferro, e vai dizendo assim, isso simbolizava os reinos que estavam por vir, que foi os reis da Grécia, da Pérsia e de Roma. Tudo isso se cumpriu. Amém, irmãos? Amém. A Babilônia era representada pela cabeça de ouro, simbolizando seu poder e sua riqueza. A Pérsia era representada pelo peito e os braços de prata, indicando sua força militar. A Grécia era representada pelo ventre, pelas coxas de bronze. E a Roma era representada pelas pernas, pelas pernas de ferro e os pés de ferro, misturados com barro. Essa profecia descreve com precisão a sucessão dos impérios que dominaram a região da Mesopotâmia, e foi assim que aconteceu na história.
Também tem a profecia do nascimento virginal de Jesus. Vários profetas falaram antes, Isaías, vários profetas falaram antes que a virgem daria luz, e ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. E assim como o profeta profetizou, se cumpriu na época de Jesus. Jesus nasceu, o menino nasceu, um filho se nos deu. Em Isaías 7,14 diz assim: portanto o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e chamará Emanuel. Amém? Essa profecia se cumpriu. Você pode ver em Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 1. Amém? E também temos as profecias cumpridas, várias outras profecias cumpridas. Também temos o próprio testemunho de Cristo. Ele, a pessoa mais influente que já pisou na face da terra, aquele que separou o tempo entre antes e depois de Cristo, onde foram formadas sociedades cristãs, onde filósofos, pessoas de outras religiões reconhecem a grandeza que ele foi um grande profeta, seus ensinamentos transformam vidas até hoje. E principalmente nós cristãos devemos acreditar no testemunho de Cristo. Ele diz em João 10,30: eu e o Pai somos um, evidenciando sua identidade divina e sua unidade com o Pai. Ou seja, ele dizendo que ele é Deus, que ele é autoridade. Em João 8,58 ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou, utilizando o mesmo título divino que Deus usou para se identificar a Moisés em Êxodo. Ele está dizendo: eu sou. Ele está afirmando não simplesmente que ele era um profeta, não simplesmente que ele era um homem, não simplesmente que ele era um bom mestre, ou que ele era uma boa pessoa, mas que ele era Deus, que ele é o Filho de Deus. Ele está afirmando a divindade dele. E por que nós devemos reconhecer a divindade de Cristo? Porque tudo que ele falou é a verdade. E ele testifica da Bíblia, ele dá autoridade para a Bíblia. Ele diz, Mateus 5, 17 ao 18, ele diz assim: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Demonstrando seu respeito, demonstrando a confirmação para a Bíblia. Ele estava dizendo: vocês seguem a lei, vocês seguem as Escrituras, que era o Antigo Testamento até então. E muitos acreditavam que ele veio para mudar, mas ele não veio para mudar, ele veio para cumprir. Ele veio para dizer: a tudo que aquilo que a Escritura estava falando se cumpre em mim. Eu vim para mostrar que a Escritura é a palavra de Deus. Eu vim para mostrar que a Escritura ela vai se cumprir. Tudo que Deus falou é a verdade. Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele diz em Lucas capítulo 24, versículo 44. Ele diz aos discípulos: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importa que cumpris tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Entenda isso, que todas as promessas foram cumpridas nele, e que tudo que foi falado não foi falado em vão. Em João 10,35, a Escritura não pode ser anulada. Entenda isso, nada pode anular a Escritura. E então a pessoa mais influente que pisou na face da terra, Jesus Cristo, é aquele que separou entre a história, entre antes dele e depois dele. Ele confirma que a Escritura é a palavra de Deus. Conclusão do nosso estudo de hoje: com base em evidências históricas, arqueológicas, científicas, textuais, profecias e testemunhos, podemos concluir que a Bíblia tem fortes indícios, tem fortes evidências que ela é a palavra de Deus. Mas ainda resta a nós crer. Ainda que você tenha todas as provas do mundo, ainda que você tenha todas as evidências do mundo, ainda que você estude, pesquise e vá atrás de todas as provas e tenha elas concretas, basta crer. Você precisa crer, porque muitas mentiras são pregadas, muitas mentiras são ensinadas, muitas pessoas acreditam em falsos mestres, falsos profetas, em falsas escrituras, em falsas verdades, e elas acreditam, agarram aquilo com unhas e dentes. Muita gente acredita que Deus não existe, muita gente acredita que a ciência em si é a própria verdade, que o que o mundo ensina é a própria verdade, mesmo sem ter provas disso, mesmo sem ter evidências. Então, ainda que nós tenhamos todas as provas, a gente necessita ter fé. Ainda que tenhamos todas as provas, a gente precisa acreditar que uma virgem deu à luz.
A gente precisa acreditar que da palavra, que apenas com o soprar da sua palavra, Deus criou o universo e tudo que nele há. Ainda que a gente tenha todas as provas e evidências, a gente precisa acreditar que do barro Deus soprou vida e saiu o homem, e que da voz dele ele falou, das águas saem os seres viventes, da terra saem os seres viventes. Que nós devemos crer, nós devemos ter fé. E Romanos 10, 17 diz: assim a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Cristo. Ainda que a gente tenha evidências palpáveis que a gente possa tocar, evidências visíveis que a gente possa ver, a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, pelo ouvir aquilo que a Bíblia diz. Aquilo, quando entra sobre os nossos ouvidos, quando toca o nosso coração, há uma transformação sobre a nossa vida. Isso que gera fé, isso que gera a verdadeira convicção. Por outro lado, duvidar da palavra de Deus também exige fé. Porém, uma fé irracional, baseada em ouvir a voz de Satanás, como foi no Éden. A Bíblia diz o quê? Que Deus criou todas as coisas, que Deus criou o jardim do Éden, que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, colocou ele lá no jardim do Éden e falou: de todas as árvores do jardim você pode comer, mas daquela que está no centro do jardim você não pode, porque no dia que dela você comer, certamente você morrerá. Então veio Satanás, a serpente, e disse: não, você não morrerá, mas você será conhecedor do bem e do mal. E quando Eva e Adão duvidaram da palavra de Deus, daquilo que Deus tinha dito, e começaram a acreditar naquilo que Satanás disse depois do que Deus disse, aí começou a falta de fé. Ali que houve a queda da humanidade. E assim é hoje. Nós desde pequenos aprendemos, né, que Deus criou os céus e a terra, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus é Deus e Ele morreu pelos nossos pecados. Mas aí então vem Satanás, vem um enviado de Satanás e fala: não, você deve acreditar na ciência, não, você deve acreditar em tal outra religião, você deve acreditar em tal outra coisa. Então basta a gente ter fé e acreditar naquilo que Deus falou. Amém, irmãos? Vou encerrar a gravação. Na escola a gente aprende que nascer, que crescer